Está começando mais um programa Nossos Pesquisadores e hoje a nossa conversa com o professor Benhur Viana Borges, da Escola de Engenharia de São Carlos. Professor, como surgiu o seu interesse em ser cientista? Bom, isso surgiu bem antes mesmo de eu começar a fazer engenharia elétrica, né? Eu já desde criança eu gostava de, primeiro, ficar lendo sobre assuntos relacionados à ciência, principalmente espaço, adorava. Mas o que eu tinha mais condições de fazer na época, principalmente com a mesada que eu recebia, era comprar, por exemplo, componentes eletrônicos. Adorava montar coisas em casa, então isso eu fiz muito. E obviamente isso daí acabou sendo um gancho, né, para abrir o caminho para mim para fazer engenharia, que é uma coisa que eu simplesmente adoro fazer. E depois de ter feito engenharia, né, eu fiz engenharia elétrica, eu acabei visitando aqui o São Carlos e tive a oportunidade de conhecer o departamento, que me chamou bastante atenção, e principalmente o tipo de pesquisa que eu estava fazendo aqui na época, apesar de estar muito incipiente ainda naquela época, que faz 25 anos mais ou menos isso. E então o que aconteceu é que eu fui aceito, né, no mestrado aqui, e comecei a trabalhar, não com a parte eletrônica, que é o que eu fazia quando adolescente, mas trabalhar com pesquisas mais voltadas para simulação eletromagnética. Então eu gostei muito disso, me identifiquei muito com isso daí. E depois disso me abriu as portas também para fazer um doutorado no exterior. Eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei 5 anos nos Estados Unidos fazendo meu doutorado. E eu voltei em 97 dos Estados Unidos, fiquei aqui 1 ano como pós-doc, no mesmo grupo onde eu fiz o meu mestrado. E depois, 1 ano depois, eu passei no concurso aqui, entrei em 98, já como professor doutor aqui, e em maio agora eu vou fazer 21 anos que eu estou aqui nesse departamento como professor. Professor, como foi essa experiência de morar fora? Olha, é uma coisa que até hoje eu incentivo muito os meus alunos, porque, pelo seguinte, primeiro, a gente quando faz ciência, né, seria muito legal se a gente pudesse publicar os nossos trabalhos no nosso idioma, mas o idioma da ciência é o inglês. Então o fato de você ter tido uma experiência, principalmente nos Estados Unidos, ajuda muito a essa fluência de você poder vir a divulgar os seus trabalhos, que é isso que a ciência precisa, que você ao fazer alguma coisa, desenvolver alguma coisa, você tem que tornar aquilo público de alguma forma, entendeu? E a maneira de fazer isso daí, pelo menos para alcance mundial, você tem que fazer em inglês. Então, nesse aspecto, você ter um contato com a língua já ajuda muito. E o fato também de você ter contato com uma forma diferente de você conduzir as pesquisas, né? A competição que existe, natural que existe dentro de um grupo de pesquisa, principalmente quando você trabalha num grupo de pesquisa que realmente está ali fazendo coisas muito, muito avançadas, né? Então, isso tudo ajuda a te formar. Até as disciplinas que você faz no doutorado, eu acho muito bacana, por exemplo, quando você vai... Aqui se faz isso, no exterior, naturalmente nos Estados Unidos, você vai fazer um doutorado, por exemplo, você obviamente tem que fazer as disciplinas. Até as disciplinas que você faz, o conhecimento que você adquiriu, você consegue trazer, você traz para as suas experiências que você vai ter aqui, até como futuro docente. Então isso acaba impactando até mesmo na maneira como você lida com as disciplinas e com as pesquisas que você vai fazer. Então é muito construtivo. E é por isso que eu incentivo muito e tenho feito bastante coisa no sentido de tornar as nossas pesquisas e contribuindo com o departamento no sentido de internacionalizar o nosso curso. Fazendo colaborações com outras instituições, entendeu? No exterior. Temos colaboração com Ohio, né? A Universidade Estadual de Ohio. Colaboração com a Universidade Livre da Bélgica. Então, e isso tem permitido a gente fazer um intercâmbio de alunos e professores que só ajuda, entendeu? Então, tudo isso é possível você poder mostrar aos alunos esse caminho deles poderem ir para o exterior, mesmo se não for fazer o doutorado inteiro, mas fazer parte do doutorado,
Então, essa experiência internacional é uma bagagem que eles jamais vão perder, entendeu? E tem alguma diferença de fazer ciência no Brasil e fora do Brasil? Olha, hoje eu falo para você o seguinte, se você for olhar os grandes grupos de pesquisa que nós temos aqui, eu acho que as nossas pesquisas estão muito no nível do que se faz lá fora também, tá certo? Então, o que acontece, o diferencial, e isso realmente é um diferencial bastante grande, é o nível de recursos que essas pessoas no exterior têm, que eles podem agregar para a pesquisa deles. Aqui a gente tem patinado um pouco nisso daí, então você ter condições de investir mais aqui seria muito legal, ajudaria muito. E, ao mesmo tempo, uma dificuldade que nós temos encontrado cada vez mais aqui, principalmente na área de telecomunicações, é você conseguir bons alunos, inclusive alunos, nós estamos com carência de alunos, de pessoas interessadas em desenvolver pesquisa. Então, principalmente o que nós falando sobre as pesquisas que nós temos feito aqui, eu acho o seguinte, eu afirmo a você, nas nossas pesquisas aqui, eu não acho que ela deve em nada a pesquisas de outros grandes centros no exterior. Então isso me deixa muito orgulhoso. Professor, como surgiu a parceria com o IFSC? Olha, isso começou já, eu diria, por volta de 2010, uma experiência que a gente teve de participar de uma conferência no Guarujá, um workshop, eu acredito, na época. E esse contato com os professores, permitindo a gente mostrar as coisas que a gente está fazendo e quão correlacionado que estava com as coisas que estavam sendo feitas no IFSC, por exemplo, que permitiu que a gente pudesse ser convidado e contribuir também com o centro. Então, partiu dali. E desde então, a gente tem procurado melhorar essa interação e tem saído coisas muito legais. Como essa parceria ajuda nos projetos que vêm sendo desenvolvidos? Primeira coisa é o seguinte, aqui no grupo de metamateriais que nós temos aqui, uma das grandes coisas que permitiu foi investimento em infraestrutura de laboratório. Então, essa parceria foi absolutamente fantástica, porque permitiu a gente colocar o nosso laboratório, principalmente laboratório de micro-ondas, nós temos um laboratório de ótica também aqui dentro, em um patamar que, se eu fosse procurar atingir sem o centro, eu levaria anos para poder conseguir, entendeu? Então isso permitiu realmente melhorar muito o nível de infraestrutura. E você tendo uma infraestrutura de pesquisa adequada, você consegue atrair pessoas com a formação que a gente gostaria mesmo para poder tocar pesquisas cada vez mais avançadas também. Então, o centro como um todo, o que ele nos permitiu fazer? Ele moldou as nossas pesquisas. Hoje, o foco da nossa pesquisa está um foco mais aplicado, no sentido de a gente desenvolver pesquisas, por exemplo, voltadas para áreas de ótica e micro-ondas, com aplicação que permitem uma inovação tecnológica muito grande. Porque você precisa entregar isso também para a sociedade precisa saber que o que nós estamos fazendo aqui, ela eventualmente vai encontrar aplicação disso na vida dela. Vocês vão ter oportunidade de ver isso no laboratório, quando for mostrar as pesquisas que a gente está fazendo lá embaixo. Então foi extremamente positivo. E realmente, graças a essa interação, é que hoje nós temos um laboratório que tem equipamentos ali que outras universidades no Brasil não têm, entendeu? E foi graças a esse tipo de parceria. Então, eu sou muito grato a isso. E tem algum plano futuro com essa parceria? Eu gostaria imensamente de poder fazer o que for possível para melhorar essa parceria. Então, uma das coisas que eu tenho visto a gente consegue, nós como um grupo aqui de metamateriais, a gente consegue ir até um certo ponto. Para eu conseguir, e devido à falta de recursos, né, a dificuldade de você conseguir recursos, não só recursos para pesquisa, como recursos humanos, inclusive, isso a gente acaba sendo limitado nas nossas ações. Então, o que eu vou procurar fazer e tenho procurado fazer é estreitar esses laços, de modo que coisas que eu não consigo fazer aqui não irão me impedir de tentar fazer em outros lugares, em cooperação com outros pesquisadores. Nós temos fantásticos pesquisadores dentro do grupo, entendeu? E quando eu falo dentro do grupo, dentro do centro como um todo, entendeu? E essa colaboração
e física tem sido fundamental. Lá você tem um elenco de pesquisadores fantásticos. E nós temos um elenco fantástico aqui também. Então, essa sinergia é importante. E o que não é possível fazer aqui, isso também não pode impedir a gente da gente alcançar os objetivos, a gente subir sempre o sarrafo das pesquisas que a gente tem feito aqui. Então, essa colaboração que nós temos também com o exterior beneficia muito as pesquisas que a gente tem feito. Professor, sua pesquisa atual tem a ver com micro-ondas? Tem a ver com micro-ondas e ótica. Então, na parte de micro-ondas, o que nós temos desenvolvido principalmente é novos dispositivos que podem ser aplicados, por exemplo, na telefonia de quinta geração, que já está sendo pintada por aí. Entendeu? Então, hoje nós já temos trabalhos em que a gente conseguiu melhorar a recepção de sinal, particularmente para telefonia de quinta geração. Entendeu? E também estamos desenvolvendo sensores baseados dentro dessa faixa de frequências. Entendeu? Então, vocês terão a oportunidade de ver lá os tipos de sensores que a gente tem feito exatamente na faixa de frequência de micro-ondas. Então, tem bastante coisa que está ocorrendo dentro da faixa de micro-ondas. Em ótica também. Em ótica nós temos ali, trabalhando com o desenvolvimento de sensores em ótica, baseados em metamateriais. E estamos trabalhando também com uma nova tecnologia que tem parceria com outros professores do nosso grupo de metamateriais e com professores também do exterior, em que a gente está desenvolvendo uma classe de metamateriais que ela é bidimensional, e com isso o que a gente tem feito de imediato aqui, que vocês vão ter oportunidade de ver, são hologramas. A gente tem trabalhado na pesquisa com metasuperfícies para aplicação em holografia. Então, e além disso, essa pesquisa ela não fica só em holografia. Ela vai ter aplicações que terão impactos importantes até na vida diária das pessoas, porque, por exemplo, hoje, se você fala de uma lente, nós dois usamos óculos aqui, então, o que acontece? Você tem se você tem um grau, uma miopia muito alta, por exemplo, significa que sua lente vai ficar muito espessa, não é? Com esse tipo de tecnologia que a gente está desenvolvendo de metasuperfícies, seria possível para a gente produzir uma lente que você poderia colocar que ela seria extremamente fina, não importa o grau do seu óculos. Então, esse tipo de tecnologia está chegando, entendeu? E a gente está dando os primeiros passos para poder tentar contribuir nesse sentido. Então, os resultados já estão mostrando isso. E eu fico muito feliz que a gente está fazendo coisas aqui que outros grandes centros, principalmente nos Estados Unidos, tão avançados, é lógico, é natural que estejam, mas também nós estamos conseguindo acompanhar esse tipo de pesquisa e iremos obter resultados muito interessantes. E eu acredito que já esse ano já teremos novidades bastante interessantes a esse respeito. Senhor, como a engenharia elétrica se aplica a telecomunicações? Olha, aqui nós temos uma área de telecomunicações. Telecomunicações, se você olhar, ela é uma área também que envolve diversos conceitos de diferentes áreas. Mas em telecomunicações, especificamente, o que nós temos feito aqui é trabalhar no desenvolvimento de conceitos de redes de telecomunicações, entendeu? De onde você pode, o que você quer fazer. Hoje em dia, com o volume de dados que você tem cada vez maior na internet, onde as pessoas querem poder baixar os filmes ou assistir, por exemplo, ao Netflix, onde você quer ver sem ter problema de interrupção, então, do filme que você está vendo, que realmente não é uma coisa muito legal quando isso acontece. Então, você precisa garantir que as pessoas terão acesso aos dados, toda aquela largura de banda que é prometida para eles, para que eles consigam usufruir dessa tecnologia. Então, o que em telecomunicações você faz para contribuir, para poder melhorar essa experiência das pessoas? É você desenvolver novos dispositivos óticos, porque notadamente essas redes, elas se baseiam hoje em dia, o melhor meio para isso é utilizar fibras óticas para fazer o transporte de informação de um ponto ao outro. Então, você ter a capacidade de desenvolver estruturas ou dispositivos em ótica integrada ou não, que permitam um melhor desempenho da rede de telecomunicações, é isso que telecomunicações tem feito aqui. A engenharia elétrica tem essa característica, entendeu?
A gente, por exemplo, aqui tem vários outros grupos dentro do nosso departamento que trabalham com o desenvolvimento de tecnologias de rede para melhorar esse desempenho, para melhorar a capacidade de informação. Nós, particularmente aqui, o que temos feito? Procurado trabalhar com desenvolvimento de novos dispositivos, por exemplo, que permitam você melhorar a quantidade de informação que você consegue jogar na rede. Um deles, por exemplo, é um modulador. Você não pode simplesmente ter um laser ali e se você não puder modular o laser, ou seja, modular, colocar informação naquela luz que está sendo jogada na fibra. Então, o que nós temos feito é desenvolver novos dispositivos, procurar projetar novos dispositivos que permitam você poder agregar mais informação dentro da rede. Vamos para um breve intervalo e voltamos rapidinho.